A história de Ruth é uma das narrativas mais belas e emocionantes da Bíblia, marcada por lealdade, fé e redenção. No silêncio das montanhas de Moabe, um vento seco cortava os campos áridos, trazendo consigo o peso de tempos difíceis. Era um período de fome severa e uma família hebraica, buscando sobrevivência, se aventurava por terras estrangeiras. O nome do homem era Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos Malom e Quiliom. Eles partiram de Belém de Judá, a terra do pão, para buscar refúgio entre os moabitas. Um destino inesperado os aguardava: a perda e a desolação. A chegada a Moabe trouxe alívio temporário, mas logo a tragédia golpeou essa família. Primeiro, Elimeleque faleceu, deixando Noemi viúva em uma terra estranha. Seus filhos, Malom e Quiliom, se casaram com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Durante 10 anos, pareciam construir uma nova vida, mas então, outra tragédia. Ambos os filhos também morreram. Noemi, agora sem marido e sem filhos, sentia o peso de um destino cruel. A notícia de que o Senhor havia voltado a abençoar Belém e prover alimento chegou aos ouvidos de Noemi. Com o coração amargurado, ela decidiu retornar à sua terra natal. Mas o que seria de suas noras, jovens viúvas moabitas? Noemi, sentindo-se vazia, insistiu para que ambas ficassem em Moabe e buscassem uma nova vida. Com lágrimas nos olhos, Orfa resistiu, mas por fim se despediu e voltou para sua terra. Mas Ruth não conseguia abandonar sua sogra. Segurou firme sua mão, olhou em seus olhos e disse palavras que ecoariam pela eternidade. Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth 1, 16, 17. Noemi viu que Ruth estava determinada. Não havia mais palavras a dizer. As 2 mulheres partiram juntas, deixando para trás as sombras do passado e caminhando rumo a um futuro incerto, o encontro no campo. Chegando a Belém, as mulheres causaram um burburinho na cidade. Não é esta Noemi? Murmuravam as vozes. Mas Noemi, consumida pela dor, respondeu: Não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Era tempo de colheita, e para sobreviver, Ruth decidiu ir aos campos para apanhar as espigas que caíam das mãos dos ceifeiros. Por providência divina, ela encontrou-se no campo de um homem chamado Boaz, um parente de Elimeleque. Ele era um homem respeitado e generoso. Quando Boaz viu Ruth, perguntou aos seus servos: Quem é essa jovem? Eles contaram sobre sua lealdade para com Noemi. Impressionado, Boaz aproximou-se dela e disse: Não vás colher em outro campo. Fica aqui e segue com as minhas servas. Eu ordenei aos meus servos que não te toquem. Sempre que tiveres sede, bebe da água que eles tiram. Ruth, surpresa com tamanha bondade, caiu com o rosto em terra e perguntou: Por que achei graça aos teus olhos, sendo eu estrangeira? Boaz respondeu: Tenho sido informado de tudo o que fizeste por tua sogra após a morte de teu marido. O Senhor te recompense por tua obra. A bondade de Boaz iluminava um novo caminho para Ruth, a proposta e o resgate. Quando Noemi ouviu sobre Boaz, seu coração se encheu de esperança. Ele era um resgatador da família, alguém com o direito de casar com Ruth e preservar a descendência de Elimeleque. Noemi aconselhou Ruth a fazer um gesto ousado. À noite, depois que Boaz terminasse sua refeição, ela deveria deitar-se aos seus pés como um sinal de humildade e pedido de redenção. Na escuridão da noite, Boaz despertou e viu Ruth ali. Quem és tu? Perguntou. Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende tua capa sobre mim, pois tu és o resgatador.
Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e levantou a cobertura dos seus pés e deitou-se. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Rute, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última benevolência do que a primeira. Pois após nenhum dos jovens foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te redimir, bem está ele te redima. Porém, se não te quiser redimir, eu te redimirei. Vive o Senhor. Deita-te aqui até pela manhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porque disse: Não se saiba que alguma mulher veio à eira. Boaz ficou honrado com a atitude de Rute. Ele prometeu que, se o parente mais próximo não quisesse resgatá-la, ele mesmo o faria. No dia seguinte, Boaz reuniu os anciãos da cidade e encontrou o parente mais próximo. Ele apresentou a situação. Noemi vendeu a propriedade de Elimeleque, e aquele que a resgatar também deve tomar Rute por esposa. O homem hesitou. O compromisso era grande demais para ele. Então abriu mão de seu direito. Diante das testemunhas, Boaz declarou: Hoje sou resgatador. Tomo Rute como minha esposa para levantar descendência ao falecido, e que sua memória não se apague de Israel. Todos os presentes abençoaram a união, a restauração e a linhagem real. O casamento foi celebrado e Rute concebeu um filho, Obed. Quando Noemi segurou o bebê nos braços, sua dor se transformou em júbilo. As mulheres da cidade disseram: Bendito seja o Senhor que te deu este neto. Ele será para ti restaurador da vida e sustentador da tua velhice. Obed cresceu e gerou Jessé, que por sua vez gerou Davi, o grande rei de Israel. E séculos depois, dessa mesma linhagem, nasceu Jesus Cristo, o Salvador do mundo. A lição de Rute. A história de Rute nos ensina sobre lealdade, amor e a providência divina. Ela não era israelita, não tinha direitos, mas escolheu confiar no Deus de Noemi. Sua fidelidade a conduziu a um destino muito maior do que poderia imaginar. O Senhor a tomou e a colocou na linhagem real, provando que Ele honra aqueles que permanecem fiéis. E assim, termina a história de uma moabita que se tornou parte da história da salvação. Uma mulher que começou sem nada, mas foi exaltada pelo próprio Deus.